Estamos de volta com o quarto programa da série Da Terra ao Espaço, Tecnologia e Meio Ambiente na sala de aula. Em pauta, o uso dos satélites para o monitoramento do meio ambiente. Cristina, nós recebemos aqui um e-mail da Maria Aparecida, do NTE de Jataí, em Goiás. Obrigado, Maria Aparecida, pela participação. Ela diz: sabemos da importância que os satélites têm nas questões relacionadas ao aprimoramento do conhecimento científico na área ambiental e na conscientização da necessidade de se preservar o meio ambiente. Como o professor da educação infantil pode utilizar estes recursos para conscientizar crianças desta fase na importância de se preservar e valorizar as questões ambientais? Bom, na educação infantil, o que nós percebemos assim, de primeira a quarta série principalmente, eles têm grande necessidade de trabalhar com o lugar onde eles conhecem. Um pouco do que dizia a Tânia aqui. Isso, exatamente. E essa é uma carência que se verifica em materiais, por exemplo, em livros didáticos que muitos professores usam, a maior parte das escolas usam, e que não abordam especificamente questões próprias da localidade onde o aluno se insere. Nas questões ambientais, existem assim, vários estereótipos que envolvem todas as questões. Então, é importante a imagem de satélite porque ele vai trabalhar com o ambiente real, um ambiente onde ele conhece, um ambiente onde ele pode eventualmente visitar, ele pode conhecer. Então isso eu acredito assim que seja um grande diferencial desse tipo de material. E onde é que o professor, Tânia, pode ter acesso a esse tipo de imagem? Bom, esse programa Educasérie que nós temos, a finalidade básica dele é desenvolver material didático para o ensino de sensoriamento remoto nos níveis fundamental e médio. Então, por exemplo, essa carta-imagem aqui do Rio de Janeiro, que eu gostaria de mostrar para vocês, isso faz parte de um programa que nós estamos desenvolvendo, é um dos projetos do programa Educasérie. Nós estamos fazendo uma carta-imagem dessas para cada capital brasileira. E isso está disponível para download no site do INPE, bem como mosaicos de vários estados. Há uma infinidade de sites, tanto a página da Divisão de Geração de Imagens do INPE, você consegue essas imagens cibers do satélite Sino Brasileiro gratuito para download, né? E eu acho que a Cristina pode complementar também, porque a Embrapa tem também uma quantidade também bastante grande. Também disponibiliza a Embrapa? Sim, o website do CNPM, que é a unidade onde eu trabalho, tem uma grande quantidade de materiais que podem ser acessados pela internet. O site, para quem tiver interesse, é www.cnpm.embrapa.br e lá o professor pode encontrar desde imagens do sensor SRTM, que é um sensor que vai oferecer informações a respeito do relevo, que o professor de geografia certamente pode utilizar. Tem também imagens do Landsat, do projeto Brasil Visto do Espaço, e outros dados para o Brasil todo, como, por exemplo, dados de queimadas. Você pode repetir o endereço do site? É www.cnpm.embrapa.br. Certo. Temos mais uma participação por telefone no programa de hoje. Quem fala com a gente é a Rosângela, do Rio de Janeiro. Tudo bem, Rosângela? Tudo bem, boa noite a todos. Nesses 15 anos de salto, pela primeira vez temos uma série contemplando os benefícios do satélite em nossa sociedade. Eu sou Rosângela, supervisora do Teleposto de Paraíba do Sul há 14 anos. E quero lembrar, apenas como uma inferência, que o salto para o futuro, como espaço de formação continuada dos educadores brasileiros, só foi possível graças à utilização do satélite na educação, da pré-história da TV Escola. Boa noite, obrigada a todos. Obrigado, Rosângela, ligadinha aí na trajetória, na história aqui do Salto para o Futuro. A gente está muito feliz que você esteja gostando dessa série. Você disse que é a primeira vez que a gente aborda a temática espacial, para você ver como o salto está sempre indo para o futuro, tá certo? Nós recebemos aqui um e-mail, Gilvan, da Luz Marina, do NTE de Uruaçu, em Goiás. Obrigado, Luz Marina. Ela disse que no programa de ontem, um dos convidados afirmou que o lixo astronáutico é jogado para os polos. Bom, na verdade, o convidado de ontem disse que o lixo astronáutico, os satélites, eles eram destruídos e assim caíam no Pacífico Sul, na região ali do Pacífico Sul, que ainda, de acordo com o nosso convidado, não oferecia riscos porque é uma região que não tem muita habitação, não tem uma concentração populacional grande.
Mas, enfim, ela segue. Ficamos preocupadas com o futuro ecológico. O texto de hoje do boletim fala que as mudanças climáticas vêm ocorrendo por diversos fatores, sendo que um deles é o derretimento dos polos provocados por aquecimento global. Ela pergunta, não teremos futuras complicações ecológicas? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu sempre digo que mudança climática não é porque tem hoje filme e todas as revistas brasileiras, internacionais, têm divulgado que é assunto da moda, não é moda, né? Se você falar de mudanças climáticas há 15 anos atrás, aí sim havia muitas divergências. Hoje não, hoje é fato. Mudanças climáticas não é moda, nós temos que entender a mudança climática porque as consequências realmente para o planeta são muito preocupantes, né? Por que as mudanças climáticas, né? Nós temos 2 gases na atmosfera, que seria o dióxido de carbono e o vapor d'água, né? E esses gases, eles adoram tanto a radiação que vem do Sol, né? Os raios ultravioletas, como também a radiação que é devolvida pela Terra, os raios infravermelhos, principalmente esses. Então, o que acontece? Se você tira esses gases da atmosfera, né, nós teríamos uma Terra com temperatura média da ordem de menos 18 graus Celsius. E esses gases, apesar de estarem em concentração muito menor do que 1%, eles fazem com que a temperatura média da Terra seja de 15 graus Celsius. Eles dão uma diferença de 33 graus Celsius, como eu disse, apesar desses gases estarem em concentração muito menor do que 1%. O fato é o seguinte, nós temos lá petróleo, né, que está lá nas profundezas dos oceanos, continentes, que está lá, é carbono que está lá fixo há milhares e milhares de anos. Nós retiramos aquele carbono, jogamos na atmosfera e esse carbono ele vai captar essa radiação e vai contribuir para quê? Para o aquecimento do planeta. Então, esse é um dos principais motivos do tal chamado aquecimento global. Nós estamos intensificando o efeito estufa, que é natural, nós estamos agora colocando um efeito estufa antropogênico. Então, antropogênico o efeito estufa é intensificado pela ação do homem. Pela ação do homem, exatamente. Então, de fato, consequências quais são? Aquecimento global leva a derretimento de calotas polares, sim. Não só isso, também, igualmente preocupante, o derretimento de geleiras no topo de montanhas. Por quê? Grandes países do mundo, inclusive, por exemplo, norte da China, ou, por exemplo, cidades aqui na nossa Cordilheira dos Andes, a água que abastece essas cidades, elas vêm de onde? Do derretimento dessas geleiras das montanhas. Então, se você está diminuindo a capa de gelo nessas montanhas, você pode também ter um problema de abastecimento de água no futuro, né? Além de outras modificações, por exemplo, um aumento da temperatura pode levar em regiões tropicais à intensificação de tempestades, né? Pode levar a uma maior proliferação de mosquitos, né, que podem aumentar pragas e doenças como febre amarela, malária e outras doenças. Quer dizer... Aí você está falando do que pode acontecer aqui no Brasil. Pode acontecer no Brasil, exatamente. Então, se fala do derretimento de calotas polares, do aumento do nível do mar, mas as consequências realmente podem ser muito catastróficas para o planeta, né? O que fazer? Essa grande questão. O ideal seria mudar a matriz energética, né? Nós deixarmos de utilizar combustíveis fósseis, né? As indústrias poluírem menos, etc. Mas isso é um processo muito longo. Veja aí que Kyoto está aí para justamente tentar começar a fazer isso. Ok, bom, todo esse assunto de mudanças climáticas a gente vai poder discutir com mais profundidade, com mais detalhamento no próximo programa dessa série, o programa 5. Tânia, a gente discutiu no programa de ontem um pouco sobre a questão das imagens de satélite do ponto de vista aí da sociedade do controle. Se fala muito hoje em dia dessa questão dos satélites lá em cima, nos vigiando assim. E aí a gente discutiu até com o Petrônio, consultor dessa série, que esses satélites, isso varia muito, na verdade, de acordo com o nível de detalhamento dessas imagens. Mas até que ponto essa preocupação tem fundamento? Até que ponto esse receio tem fundamento? A gente está sendo vigiado por satélite mesmo? Tá. Quando você põe um satélite lá em cima, acabaram-se as fronteiras. Tá? Mas a gente já é vigiado há muito tempo. Na Segunda Guerra Mundial, você tinha aviões que sobrevoavam os países para identificar as linhas inimigas. O que eu acho é que as vantagens que esses satélites de meio ambiente, satélites de recursos terrestres trazem ao meio ambiente são infinitamente maiores
do que o fato de nós sermos vigiados. Entendeu? Hoje nós temos um conhecimento muito bom da superfície da Terra, dos fenômenos do meio ambiente, das bacias de drenagem, do uso dos solos, das nossas florestas, que inclusive nos ajuda a prevenir esse problema das mudanças climáticas, do aquecimento global. Então, as vantagens que advêm de um satélite de recursos terrestres são infinitamente maiores do que o fato de nos viajarmos. E, com sinceridade, eu te diria que 99% desses satélites são usados para meio ambiente e não para nos vigiar. Tá certo. Agora, Cristina, e a questão, você ainda de acordo com essa tua experiência profissional, trabalhando na Embrapa, lidando com essa questão da pesquisa agropecuária, é possível notar um impacto da maior difusão, da maior utilização dessas imagens e de todos esses recursos disponibilizados pelos satélites, pela tecnologia espacial, na produção agropecuária brasileira, por exemplo? Com certeza, isso é básico. Por quê? Porque a partir do uso da imagem de satélite, pode-se, por exemplo, fazer uma análise da produção de um determinado lugar, produção agrícola desse lugar, para ver se atualmente essa produção ela ainda desenvolve padrões tecnológicos ou até mesmo a quantidade do produto produzido, se isso variou conforme o tempo, e também fazer uma previsão até de safra do que vai mudar se, por exemplo, substituir uma determinada cultura por outra. Certo? Então dá para se calcular áreas, por exemplo, de plantio onde isso ocorre e pensar se isso mudar, qual vai ser o impacto regional para a agricultura. Ok, Cristina, nós já estamos aqui na reta final do Salto para o Futuro. Para encerrar, eu gostaria de ouvir as suas considerações finais sobre o que nós discutimos no programa de hoje. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer a minha participação, até em nome lá da Embrapa, da empresa onde eu trabalho, e falar a respeito da importância da disseminação desse tipo de tema nas escolas, que possui uma potencialidade muito grande. Até mesmo a importância de se divulgar isso para o professor, que ele é o disseminador desse tipo de informação, desse tipo de tecnologia, e parabenizar a produção do programa por ter escolhido um tema tão relevante. Ok, imagina. A gente que agradece, a gente que parabeniza pelo trabalho desenvolvido. Tânia, por favor, suas considerações finais sobre o que nós discutimos. Bom, eu, como a Cristina, agradeço o convite de ter vindo aqui, agradeço e elogio muito o programa EB Escola, né, que em parceria com o Salto do Futuro está fazendo esse programa. Já participei no ano passado, então foi uma experiência muito boa, estou feliz por estar aqui novamente. E gostaria de dizer aos professores que procurem as imagens de satélite. Elas são um recurso extremamente poderoso para praticamente todas as disciplinas. No INPE nós tivemos experiências de até professores de música que usaram imagens de satélite, professores de arte, matemática, física, geografia, ciência, história. Ela realmente é um recurso bastante poderoso e as crianças ficam muito interessadas, os alunos se interessam muito. E é uma forma bastante interessante de você preparar o cidadão para o futuro, conscientizá-lo a preservar o nosso meio ambiente, a tornar essa terra, que é um bem tão precioso, cuidar dela com muito carinho. Tânia, a gente ainda tem um tempinho. A gente sabe que relevo, clima, são assuntos que de uma certa forma estão dentro da escola. Sim. Agora, o que muda para você, gostaria que você dissesse para esse professor que está quase ali decidindo por procurar esse material, mas ainda tem dúvida, o que muda a partir do momento que esses assuntos, essa temática é abordada com o auxílio desse tipo de recurso? Eu vou te dar um exemplo. Se pegue uma criança que estuda numa escola rural no interior do Amazonas, que essa criança nunca vai ter dinheiro para poder viajar para o Rio de Janeiro. E aí você começa a dar uma aula de geografia e explica para ele sobre restinga, que nós temos essa restinga da Marambaia aqui, que é lindíssima. Como essa criança vai transformar esse conceito de restinga, que está tão subjetivo, em concreto, se em primeiro lugar ela nunca viu o mar, e se restinga ocorre só na beira do mar, e ela está lá no meio da floresta amazônica. Com uma imagem de satélite, além de você mostrar para ela o local onde ela vive, você pode viajar com essa criança pelo Brasil inteiro. Ok, Tânia, obrigado. Gilvan, por favor, também suas considerações finais sobre o que nós discutimos. Primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite, parabenizar o programa Salto para o Futuro, a
a EB Escola e dizer que nós no INPE estamos engajados nessa parceria, principalmente com a EB Escola, e também dizer que no INPE nós temos, e também está sendo distribuído pela EB Escola, esse CD didático feito em parceria com diversos institutos e universidades no Brasil. Você pode que só é o virar ali para a nossa câmera. Meio Ambiente e Ciências Atmosféricas. Esse CD está disponível, é gratuito, os professores podem entrar em contato com o INPE ou com a EB Escola, que ele será enviado. E aqui tem diversas aulas e são interativas, né, onde as pessoas podem ter noções sobre movimentos na atmosfera, ou, por exemplo, fenômenos como El Niño e Laninha, ou utilização de satélites na agricultura, a relação do relevo com o clima, entre outras aulas, né? São todas interativas, multimídia, e as pessoas também podem acessar o site, que é o maca.cptec.inf.br, e elas vão ter acesso a essas informações e como adquirir o CD. Então, agradeço muito a participação e parabenizo mais uma vez ao programa e aos professores que estão aí participando ativamente desse projeto. Ok, Gilvan, obrigado. O Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu agradeço as presenças do Gilvan Sampaio de Oliveira, da Divisão de Clima e Meio Ambiente do CPTEC, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE, da Tânia Maria Sausen, da área de Treinamento e Difusão do INPE, e da Cristina Criscuolo, pesquisadora da Embrapa Monitoramento por Satélite. Obrigado também a você pela parceria de sempre. No programa de amanhã vamos falar sobre as mudanças climáticas. A gente se vê. Salto para o Futuro, 15 anos parceiro do professor.